tenho sobre como o narcoterrorismo toma conta do Brasil. E não toma só conta do Brasil, toma conta da esquerda latino-americana, né? Ontem, por coincidência, eu tenho uns hábitos muito esquisitos e às vezes eu durmo ouvindo os programas do True Outspeak do Olavo de Carvalho de, sei lá, mais de 10 anos atrás. E eu via o professor Olavo falando sobre esse troço. E eu me lembro da sensação de, na época, achar que era tudo doideira desse velho da Virgínia. A gente vai chegar nisso daqui a pouco. Mas de tudo que nós dissemos, eu acho que a parte de ontem mais importante é o fato de, como nós falamos, o regime, o sistema, não somente não cooperar com o trabalho das forças policiais, mas também ativamente sabotar esse trabalho e as pessoas que o planejaram. E é claro que há uma maldade nisso, há um componente diabólico, e quando eu digo diabólico, eu digo realmente diabólico, porque eu acho que a violência, a degradação social das drogas, elas vêm, acima de tudo, elas têm um componente, saibam os seus defensores ou não, ela tem um componente demoníaco. Né? O nosso Deus é o Deus da ordem, da família, do indivíduo sadio, né? É o da bondade, é o da justiça. E quando você vê um grupo ativamente defendendo a degradação moral das drogas, porque as drogas são uma tragédia, todas elas são uma tragédia, em grau maior ou menor, né? Mas a maconha, poxa, eu falo assim, cara, a quantidade de pessoas que eu conheço que se tornaram indivíduos absolutamente improdutivos por causa da maconha é impressionante. É impressionante. A gente sempre fala que o Monarca, por exemplo, é que desperdício de intelecto de uma pessoa tão inteligente, sensata, etc. Como poderia ser mais produtivo com a maconha? E quantas pessoas são assim? Né? É a droga da procrastinação, é a droga da preguiça, é a droga do, não tô com vontade de fazer nada. E pessoas, e obviamente há drogas muito piores que têm resultados muito piores, o próprio álcool é absolutamente destruidor. Né? Então, quando você tem a defesa das pessoas desse tipo de coisa, você tem um componente demoníaco. Quando você tem a defesa da extorsão, que é hoje que nós vivemos, falamos sobre isso ontem aqui, de várias comunidades, não só comunidades, está chegando nas classes médias, quando você tem 60 milhões de brasileiros debaixo do jugo do crime organizado, debaixo do controle do crime organizado, você tem uma coisa demoníaca nisso. Então há, sim, ação espiritual por trás dessa história. Nós temos, sim, pessoas lutando, principais e potestades aqui, lutando para empurrar a sociedade brasileira e o máximo de pessoas possível em um caminho demoníaco. Já viu as camisetas patriotas da Fire Moda Alternativa? É uma escolha perfeita para os amantes da bandeira do Brasil. Confeccionada em algodão de alta qualidade, esta peça garante conforto e durabilidade, ideal para o uso diário. Seu design personalizado com a bandeira do Brasil reflete seu patriotismo e é um ótimo complemento para qualquer guarda-roupa. Disponível no tamanho plus size, esta camiseta proporciona um caimento reto que valoriza o corpo de forma elegante. Com mangas curtas e gola redonda, é uma opção versátil que se adapta a diversas ocasiões, desde passeios informais até festas comemorativas. Use-a com orgulho, especialmente em datas significativas. Clique no link fixado no primeiro comentário e adquira a sua. Uma desconexão da elite com o brasileiro médio. Esse sistema, esse establishment, essa elite, a elite que quer sabotar as operações policiais, a elite que classifica o traficante como vítima e que é verbalizado abertamente pelo presidente da República do Brasil, há uma desconexão completa entre ela e o brasileiro médio, que amaria mais operações como as de anteontem contra o narcoterrorismo. Eu brinco que é um fenômeno parecido com a Tropa de Elite. O Tropa de Elite, eu não sei se vocês têm idade para lembrar do Tropa de Elite. No Tropa de Elite, o Capitão Nascimento, o Tropa de Elite é um filme do José Padilha, que é um cara, obviamente, muito de esquerda, protagonizado pelo Wagner Moura, que é um cara um pouco de esquerda, assim. Na Coreia do Norte, ele é considerado um cara moderado. Na China comunista, ele é um cara bem de esquerda. Na Coreia do Norte, ele é considerado um cara moderado. E a ideia do Wagner Moura era pintar o Capitão Nascimento, interpretar o Capitão Nascimento como um vilão. Surpresa para eles, e eles dizem isso nas entrevistas, que a população viu o Capitão Nascimento como um grande herói. E até hoje, ele é o maior herói da história do cinema brasileiro e é um símbolo cultural dessa luta ao crime organizado. Como dizia o Capitão Nascimento, a coisa não ia ficar assim, né? Porque o sistema é foda, parceiro. Se você voltar no programa de quarta-feira, você vai ver que eu falei que quem luta contra isso é, via de regra, punido pelo sistema. Eu disse isso ontem. Citei o caso do general Braga Neto, interventor federal do Rio de Janeiro, preso, do Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF e recordista de apreensão em droga, condenado ao pagamento de mais de R$500 milhões em multas em um caso fajuto sobre as eleições de 2022. E agora entra para essa lista de pessoas que combateram o crime sendo punidas o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. E como eu digo, né, é o Brasil o país das coincidências. O tráfico de drogas não tem absolutamente nenhuma ligação com o poder público. Mas, um dia depois da operação no Rio de Janeiro, que apreendeu mais de 100 fuzis
e eliminou algumas dúzias de vagabundos, causando o maior prejuízo dos últimos tempos no Comando Vermelho. O que acontece? Como uma coincidência, vejam isso, pum, TSE marca para terça julgamento de ação que pode caçar Cláudio Castro. Rapaz, mas né? Eu acho que não, vocês são muito levianos. Vocês são muito levianos de acharem que tem alguma coisa, alguma ligação. Ora, esse caso estava parado no TSE há um ano. Um ano, quando o Ministério Público Eleitoral apresentou recurso e o caso chegou até eles. E assim, antes, o Cláudio Castro, e a direita é tão desesperada por um ídolo que agora o Cláudio Castro virou ídolo da direita. Antes, o Cláudio Castro, que era querido do Xandão, estava lá cantando evidências com ele em um jantar. Tá aqui. Não tô. Ah, meu Deus, eu me divirto com a minha profissão, cara. O cara que ontem nego estava chamando de o Bukele é brasileiro, etc. Semana passada, não, tempos atrás, de quanto é isso? 23 de agosto de 2025? Sei lá, 3 meses. Então é isso mesmo. 2, 3 meses atrás, né? Agosto, setembro, outubro. 2 meses atrás. Tava cantando evidências com o Xandão, um dueto. Muita gente dizia, eu recebi essa informação de muita gente até dentro do próprio PL, que o Cláudio Castro era o candidato preferido do Alexandre de Moraes para o Senado do Rio de Janeiro. Mas vocês vejam o que acontece, né? Basta o cara fazer, ele precisava aparecer, basta ele fazer uma operação contra o crime organizado, e de um lado a direita fala, é o nosso Bukele, chegou o Bukele, até fisicamente é parecido com o Bukele, etc. E esse é o lado bom, né? Mas o lado ruim é que o amor do próprio Alexandre com ele acabou. E ele passou a receber pedido de explicações sobre a operação, como nós veremos logo em seguida. No TSE, esse processo, como eu disse, ficou parado um ano. E logo como coincidência, no dia seguinte da operação, uma coincidência incrível, o caso que estava quase parado há quase um ano, tem um julgamento marcado para a próxima semana. E aí eu digo vocês tirem as conclusões de vocês. Isso é o que eles chamam de desordem informacional, né? Esse é o termo, não é mais desinformação, porque eu estou falando dos fatos para você, que está em casa assistindo, tratando como um espectador inteligente e deixando, tira suas próprias conclusões, se acha que é coincidência ou não. Eu acho que isso é a concretização máxima da frase do Capitão Nascimento. Isso é tropa de elite total. Se você anda na linha autorizada pela Rede Globo, na linha pró-tráfico, na linha pró-gangue narcoterrorista, você tem tudo. Não precisa se preocupar com processo, com ineligibilidade, com nada. Agora, se você vai contra, nego, marca para a próxima semana o julgamento que está quase parado há um ano. O sistema vem para cima de você com a violência horrorosa. E eu não sei como tem gente que acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra e que é tudo coincidência. E não, Cláudio Castro não é o Bukele brasileiro, como tem gente falando. Não é que ele quebrou as pernas do Comando Vermelho, matou toda a liderança, não expulsou o Comando Vermelho do Complexo do Alemão e da Penha. E tomou uma boa ação, que foi aplaudida aqui, inclusive, ontem no programa, mas essa ação foi o suficiente para que fossem atrás dele com violência que sirva como um aviso.